Ramatiz é um personagem envolto em mistérios, cuja figura oscila entre a realidade histórica e a tradição espiritualista. Não há registros oficiais da sua existência terrena nos moldes de um personagem histórico comum. Ele é considerado, sobretudo, uma entidade espiritual, cuja mensagem se consolidou no Brasil ao longo do século XX, por meio da mediunidade de Hercílio Maes. Hercílio, de 1913 até 1993. Hercílio Maes. Quem foi? O médium de Ramatiz, Hercílio Maes, foi um médium e escritor paranaense, figura central para a disseminação da filosofia de Ramatiz no Brasil. Embora tivesse formação em direito e atuasse como contador, sua principal dedicação foi ao trabalho mediúnico. Ele se destacou por sua humildade e por uma mediunidade singular, atuando também como radiestesista e curador, oferecendo receituário homeopático gratuito para centenas de pessoas que buscavam a sua ajuda. Apesar de ser considerado uma figura do movimento espírita, mas se aproximava, vamos dizer, mais do universalismo religioso, o que lhe rendeu críticas de setores mais ortodoxos do espiritismo kardecista. Ele foi responsável por canalizar as primeiras e mais importantes obras de Ramatiz, publicando-as e divulgando os ensinamentos, mas sempre se considerou apenas um escriba das mensagens. A chegada de Ramatiz se deu de forma mais consolidada a partir da década de 1950, por meio da mediunidade de Hercílio Maes. A manifestação ocorreu em um contexto de grande efervescência cultural e espiritual. A Guerra Fria, com medo de uma guerra nuclear, gerava o imaginário popular de apreensão e interesse por temas cósmicos e extraterrestres. Ramatiz, um espírito que se apresenta como um antigo sábio oriental, começou a ditar obras a mais que uniam a espiritualidade com temas da época, como a vida em outros planetas e a física quântica, o que era considerado inovador e também controverso. A primeira obra de impacto que marcou a estreia pública de Ramatiz foi o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de 1955. A partir daí, a colaboração entre os dois se aprofundou e resultou em dezenas de livros que estabeleceram a doutrina ramaticiana, que se caracteriza por uma fusão de diversas tradições espirituais, como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, a teosofia e o cristianismo universal. Segundo narrativas espiritualistas, Ramatiz teria vivido em diferentes épocas, sempre como um espírito ligado à filosofia, ao esoterismo e à fraternidade universal. Alguns estudiosos atribuem-lhe uma encarnação no Oriente, como sacerdote na antiga Índia ou no Egito. Outros afirmam que teria passado pela Grécia pitagórica e até pelo Tibete. Sua figura seria de um sábio errante, voltado para o estudo da alma, da alquimia interior e das leis cósmicas. O nome Ramatiz aparece como a síntese simbólica e quando tanto a tradição hindu, Rama, quanto ao misticismo esotérico, Thoth, Hermes, sugerindo universalidade. Não há um registro histórico da sua morte, mas sim da sua reaparição como mentor espiritual no século XX. Assim, Ramatiz não é lembrado como alguém que morreu, mas como um espírito que atravessou épocas, resgatado no Brasil para cumprir missão de esclarecimento espiritual. O legado de Ramatiz se assenta em alguns pilares. Universalismo religioso. Ele pregava a união das religiões em torno de uma verdade maior que transcende dogmas. Ciência e espiritualidade. Ele defendia que a ciência moderna deveria se unir ao espiritualismo
antecipando discussões atuais sobre a física quântica, consciência e medicina holística. Profecias e alertas planetários. Falava sobre cataclismos, transições da Terra, choques astrais e a renovação espiritual da humanidade, temas que ecoam até hoje em correntes espiritualistas. Educação da alma. Ele ensinava sobre a responsabilidade individual, a disciplina interior e a necessidade de amar sem fronteiras. Muitas mensagens de Ramatiz são carregadas de simbolismo oriental, embora tenham sido difundidas em plena atmosfera espírita cristã brasileira. Ele não se identificava com o espiritismo de Kardec de forma exclusiva. Aproximava-se mais de um sincretismo universalista, absorvendo influências do hinduísmo, budismo, cabala e também da teosofia. Seus livros influenciaram não apenas espiritualistas, mas também correntes esotéricas independentes, como a gnose e o movimento da Nova Era. A doutrina de Ramatiz foi moldada por diversas fontes. O espiritismo kardecista deu-lhe estrutura para dialogar com a cultura espiritual do Brasil. O esoterismo europeu, ecos da teosofia de Blavatsky, das obras de Leadbeater e Anne Besant, também aparecem em seus escritos. O Oriente Místico, filosofia hindu e budista, permeiam sua visão cósmica. Cristianismo universal, Ramatiz sempre destacou Jesus como o grande iniciador planetário. Ramatiz surge como um sopro de sabedoria atemporal. Ele não é lembrado como um homem com datas fixas de nascimento ou morte, mas como uma chama que se reacendeu no Brasil para unir o Oriente e Ocidente, ciência e fé, razão e espírito. Seu nome atravessa gerações cercados de polêmica, mas também de reverência. Para alguns, é mito, para outros, é mestre espiritual. O certo é que sua mensagem permanece. A humanidade está em constante transição e cada ser é chamado a despertar, de alguma forma. Mas a que se referia a maior obra literária de Ramatiz? O livro A Vida no Planeta Marte é um dos mais famosos atribuídos a Ramatiz e psicografado pelo médium Hercílio Mais. Lançado originalmente em 1957, ele apresenta uma visão espiritualista e esotérica sobre a vida em Marte, descrevendo a civilização marciana de uma forma que difere radicalmente das concepções científicas atuais. O livro, que é uma obra de ficção para a maioria dos leitores e um relato de revelações espirituais para os seus seguidores, explora a vida em Marte sob uma perspectiva intraterrena e espiritual. Ele descreve o planeta vermelho como um mundo habitado por seres humanos que vivem em uma realidade multidimensional. Os marcianos descritos por Ramatiz são seres altamente evoluídos espiritualmente, que vivem em harmonia e alcançaram um nível tecnológico e de consciência muito superior ao nosso. Informações interessantes e muitas curiosidades são tratadas nessa obra literária. Aqui estão alguns dos pontos mais notáveis e fascinantes do livro, que o tornaram tão popular entre os interessados em espiritualismo e também na ufologia. A aparência e morada dos marcianos. O livro descreve os marcianos como seres altos e esguios, com uma fisionomia semelhante à nossa, mas com uma estrutura corporal mais leve. Eles não vivem na superfície do planeta, que é descrita como inóspita, mas sim em cidades subterrâneas vastas e tecnologicamente avançadas. Tecnologia e energia. Ramatiz detalha uma civilização que utiliza a energia cósmica para a maioria das suas necessidades, desde o transporte até a iluminação e também a alimentação. A tecnologia deles é baseada em princípios espirituais e vibracionais, e não na física materialista como a nossa. Como é a sociedade e o governo lá?
A sociedade marciana é apresentada como uma utopia espiritualista. Não existem governos como os conhecemos, nem conflitos, guerras ou disputas por recursos. A sociedade é organizada de forma cooperativa e os líderes são os seres mais evoluídos espiritualmente, que governam com sabedoria e empatia. Como funciona a reprodução e alimentação? De acordo com o livro, os marcianos não se reproduzem da mesma forma que os humanos na Terra. Reprodução é feita de maneira telepática e astral, onde o espírito escolhe os pais para encarnar. A alimentação é descrita como sendo a base de energia vital, dispensando a necessidade de ingerir alimentos sólidos. Como é a relação com a Terra? O livro aborda o interesse dos marcianos pela Terra e sua humanidade. Eles nos veem como uma civilização irmã, mais jovens, que está passando por um processo evolutivo doloroso e enviam ajuda e orientação espiritual para auxiliar o nosso desenvolvimento. Em resumo, a vida no planeta Marte é uma obra que mistura esoterismo, ufologia e espiritualismo, para criar uma narrativa sobre uma sociedade idealizada em outro planeta, servindo como uma reflexão sobre as deficiências da nossa própria civilização e um incentivo para o nosso aprimoramento espiritual.